Bom dia a todos, amigos. Primeiramente, queria agradecer à comissão organizadora do evento por me permitir participar mais uma vez desse congresso tão importante para o cardiologista brasileiro. Minha tarefa hoje aqui é falar um pouco sobre, dentro do contexto da investigação etiológica da insuficiência cardíaca, sobre os destaques da primeira e única, até agora, diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia e de todas as sociedades sobre miocardiopatias. Miocardiopatia é um termo igual a cardiomiopatia. Na literatura, você praticamente não encontra miocardiopatia. Então, eu vou usar o termo cardiomiopatia. Opa. Só porque eu falei que não ia dar problema. Bom, tá bom, acho que agora dá certo. Tá. Eu queria começar relembrando o conceito de cardiomiopatia. É uma coisa já de 16 anos de duração. Cardiomiopatia é uma disfunção miocárdica em que o músculo cardíaco é estrutural e funcionalmente anormal. Ou seja, é uma doença do músculo cardíaco. Na ausência de doença coronariana obstrutiva, hipertensão arterial sistêmica, doença valvular ou doença congênita. Então, a rigor, o termo cardiomiopatia isquêmica, cardiomiopatia do ventrículo trabeculado, etc., não deveria existir mais, mas ainda, pela força do uso, pela consagração do uso, ainda existe. Bom, o que as diretrizes falam? A primeira coisa que eu achei realmente importante, um destaque importante, é sobre a avaliação do doente que a gente suspeita de cardiomiopatia. Então, na avaliação do paciente, recomenda-se uma abordagem multiparamétrica, lógico, né, como tem que ser mesmo, anamnese, exame físico, etc. E na anamnese já tem uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de fazer, é investigar a presença de doença cardíaca em paciente relativamente jovem, com menos de 40 anos de idade, na família, um parente próximo, ou um parente próximo que tenha morrido subitamente antes dos 40 anos de idade. É uma coisa que normalmente a gente não faz e isso é muito importante. Se houver história familiar, recomenda-se o teste genético. E aqui é um primeiro problema. Primeiro, é caro. É verdade que há 2 anos atrás, numa aula aqui nessa mesma sala, eu liguei alguns dias antes, o teste custava R$5.000. Hoje custa R$2.500 e a tendência é abaixar. Existiam uma quantidade razoável de gene que era pesquisado, mas hoje a quantidade é enorme. Então, isso é ainda uma coisa difícil para a gente no estado de São Paulo, mas logo, logo vai ficar muito importante. Por que o teste genético é tão recomendado? Primeiro, vou deixar claro, não tenho conflito nenhum de interesse com a aula. Primeiro, porque o teste genético, ele explica uma coisa que a gente já sabia, que é a tal da suscetibilidade genética. Então, por exemplo, todo mundo sabe que se o indivíduo tomar 80, 100 gramas de álcool por dia durante 5 anos, ele vai desenvolver uma cardiomiopatia alcoólica. Agora, alguns não tomam essa quantidade, né? E desenvolvem cardiomiopatia. Então, a gente atribuía isso a uma cardiomiopatia, a gente atribuía isso a uma suscetibilidade genética. Na verdade, isso é a mutação num gene específico que coordena essa suscetibilidade. A outra coisa é que alguns genes, eles se associam com uma evolução maligna da doença. Então, se você tem esse gene, né, você vai fazer um follow-up mais adequado desses pacientes, porque nem sempre as doenças se manifestam ao nascer, elas se manifestam no decorrer do tempo. Então, o que acontece? Se você tem um gene, né, negativo, você não precisa fazer aquele indivíduo o tempo inteiro uma avaliação. Você simplesmente fala para ele, você não vai ter a doença e acabou. Não é bem assim na prática, né? Na prática nada é fácil, mas é um caminho, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Bom, e uma outra coisa também muito importante é que você não pode prescindir da ressonância magnética cardíaca no workup, na investigação de paciente com cardiomiopatia, porque ela não só ajuda a definir o diagnóstico, como também ela pode ajudar
no prognóstico. Bom, outro destaque é a presença de um novo fenótipo. Então, a gente já sabia, todos sabem, cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito, cardiomiopatia restritiva, e agora tem um novo fenótipo, que é a cardiomiopatia do ventrículo esquerdo não dilatada. Por que eles fizeram isso? Por causa dessas características que eu vou resumir agora. Esses pacientes geralmente têm palpitações, têm história familiar de morte súbita cardíaca, síncope e dispneia, que não necessariamente está associada à disfunção sistólica, ela pode ser disfunção diastólica. Bom, esse novo fenótipo é como na maioria das cardiomiopatias de transmissão autossômica dominante. Então, alguém vai realmente ter um parente próximo, alguém vai ter uma doença semelhante na família. O eletrocardiograma mostra um PR muito alongado, ao redor de 240 milissegundos, pode ter BAV de segundo e de terceiro grau, e caracteristicamente tem uma diminuição do QRS nas derivações, da amplitude do QRS nas derivações clássicas. O Holter mostra muita extrasístole, geralmente maior do que 500 por 24 horas. O eco mostra o ventrículo não dilatado, daí o nome, né? E geralmente com distúrbio da motilidade segmentar. A fração de ejeção pode ou não ser normal. E caracteristicamente, a ressonância magnética mostra uma fibrose subepicárdica em anel, e esses são os genes que mais frequentemente estão associados à cardiomiopatia do VE não dilatado. Bom, e aqui um exemplo da diretriz, né, típico. Aqui vocês estão vendo o subepicárdio, uma fibrose que envolve praticamente todo o ventrículo, né, que é uma mutação da filamina, que é uma desgraça esse negócio aqui. Quem já viu um caso sabe como é que é. E aqui uma modificação na titina que não é tão importante do jeito da filamina. E aqui um caso real, para mostrar para vocês que existe mesmo, que foi apresentado no Heart Failure há 15 dias atrás. É uma mulher de 22 anos, assintomática, com exame físico normal. O eletrocardiograma mostrava a inversão de onda T na face anterior, só, ou seja, nada demais. Foi submetida a um teste ergométrico que revelou uma taquicardia ventricular sustentada. O eco era normal. Em condições normais, a gente vai tratar o PT, não era. Tinha uma troponina ultrassensível muito alta, de 22.400 unidades, que chamou a atenção para que realmente podia ser alguma coisa destruindo o miocárdio na ausência de coronariopatia. E a ressonância mostrou esse padrão típico, e vejam só, o gene que apareceu não era o mais frequente. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que a gente vai realmente ter que se preocupar daqui para frente com esse novo fenótipo, principalmente porque nós temos no Brasil uma doença chamada doença de Chagas, que em 10% das vezes tem essa apresentação. Bom, um outro destaque é a predição genética de morte súbita cardíaca. Então, acontece nesse fenótipo e na cardiomiopatia dilatada, que todo mundo sabe. Então, aqui uma prevenção secundária, indicação formal de CDI, aqui uma indicação primária, indicação de CDI, tá bem? Mas com menos força. E aqui, numa história familiar, recomenda-se, não é possível ainda fazer isso aqui, mas daqui a alguns anos isso vai ser possível. Recomenda-se que você procure os riscos, os genes de alto risco, de malignidade de morte súbita. Por quê? Porque eles têm aqui uma mortalidade anual de 3 a 10%. 10% de mortalidade anual é 50% em um ano. Só perde para a mortalidade de câncer de pulmão. É maior do que a mortalidade de qualquer outra neoplasia nos dias de hoje. Tá certo? E são esses genes, particularmente a laminina e a desmoplaquina. Se você identifica esses genes malignos, a diretriz recomenda o implante de CDI para prevenção primária. É completamente diferente do que a gente vê no dia a dia. Tá certo? Bom, com relação à cardiomiopatia hipertrófica, eu quero rapidamente realçar que a diretriz coloca como tratamento de escolha o beta-bloqueador. E o exemplo, o estudo que embasa isso é esse aqui, reparem, é um estudo pequeno,
né? Mas é randomizado, etc., do tipo crossover. Os pacientes estavam no começo, classe 2, a cardiomiopatia não era tão importante assim, mas o gradiente entre o ventrículo, né, e a aorta realmente era muito grande. Então, o grupo que tomou placebo teve uma diminuição praticamente inexistente em relação ao grupo que tomou mavacantem do gradiente, né, de pico após a manobra de Valsalva. E quando os indivíduos que tomavam placebo cruzaram para o grupo do mavacantem, que é a droga que em escolha, né, houve uma melhora acentuada do gradiente. Então, esse é o estudo mais recente, não está incorporado na diretriz, mas eu tenho quase certeza que essa droga ela vai mudar o perfil, ela vai ser tão importante quanto o beta-bloqueador. E reparem que, nesse caso, né, vamos ver se o mouse funciona agora, 73% dos pacientes estavam tomando beta-bloqueador. Bom, um outro destaque é a prevenção primária de morte súbita na cardiomiopatia hipertrófica. Então, essa é a recomendação da Sociedade Europeia. É bem diferente da recomendação da Sociedade Americana, que publicou no dia 8 de maio, né, me fez ler mais 200 páginas, uma nova diretriz sobre cardiomiopatia hipertrófica. Então, para a Sociedade Europeia, você identifica, através de um calculador de risco, paciente que tem mais do que 6% de mortalidade em 5 anos. Esse calculador de risco é feito a partir dos fatores de risco, é de graça, está na internet e funciona. Tá certo? Funciona com o celular. Então, essa é a indicação da prevenção primária de morte súbita na cardiomiopatia hipertrófica. Na cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito, o destaque é a manutenção das medidas de prevenção de morte súbita cardíaca. Então, aqui estão as prevenções secundárias e aqui a prevenção primária. E, de novo, utiliza-se um calculador de risco a partir dos preditores de mortalidade independentes isolados. Esse calculador de risco é esse aqui, está na internet, não funciona tão bem quanto o outro, mas funciona. E é bom fazer isso, porque a mortalidade nesses pacientes aqui realmente não é desprezível. Com relação ao outro destaque, como não podia deixar de ser, a amiloidose cardíaca, esse é o estudo clássico que mostrou que essa droga, vamos portuguesar, né, em vez de falar de tafamidis, vamos falar tafamides mesmo, mostrando que essa droga realmente, em relação ao placebo, melhora a sobrevida. Né? É da amiloidose por transtirretina, não se aplica na amiloidose de cadeia leve, porque isso aí é uma expansão do clone e isso aí tem que ser tratado realmente por um hematologista. E esse estudo não foi incorporado ainda, mas ele mostra que a extensão do tempo de acompanhamento é realmente importante. Vejam, então, esse aqui é o grupo do paciente que foi randomizado para tafamides continuamente. Esse é o grupo dos pacientes que, com 30 semanas, tomavam placebo, mas pularam para o grupo e tomavam tafamides. Vejam que a diferença existe, mas ela é significativa se comparar com o que seria, olha só que tragédia, qual é que é a mortalidade desses pacientes que tomaram placebo. É quase 100% em 100 anos, e é assim mesmo, né? Quem já viu a amiloidose sabe que é uma doença maligníssima na maioria das vezes. Tá? Então, e uma outra coisa importante, embora a maioria dos pacientes fosse classe 2, 1/3 dos pacientes era classe 3. Bom, e por fim, outro assunto polêmico, que é a recomendação da Sociedade Europeia com relação à atividade física recreacional ou profissional. Então, não há dúvida, né? Exercício físico leve a moderado, caminhada, 30 minutos, 5 vezes por semana, é exequível para a maioria dos pacientes. Idealmente, sob supervisão médica. Se não for possível, é importante andar para não ter comorbidade associada. O grande problema que permanece é na cardiomiopatia hipertrófica, quando os americanos recomendam ou permitem que um paciente com cardiomiopatia hipertrófica que tenha risco baixo de morte súbita possa fazer exercício. Bom, eu trabalho com isso já há quase 40 anos, eu discordo. Eu acho que o paciente com cardiomiopatia hipertrófica tem que andar no máximo. E
lembrar que a cardiomiopatia ritmogênica é contraindicado o exercício físico competitivo. Então, para concluir, o paciente com cardiomiopatia deve se submeter a uma avaliação multiparamétrica. O teste genético pode predizer morte súbita. Em pacientes refratários, o mavacantem pode mudar o curso clínico da cardiomiopatia obstrutiva. Era isso, muito obrigado pelo tempo, espero que tenha sido útil.